ela sim sabe o que é melhor para todos nós. A palavra de Deus vai nos orientar. Ela vai dar diretriz para todos os problemas que virão para vocês, diante de vocês, para que vocês venham ali ter que atuar, ter que resolver. Vocês têm a palavra de Deus. Amém? Ela é inspirada e ela é divina. Muitas das vezes vão vir contra vocês, perguntando para vocês por que vocês têm que obedecer a essa palavra. Se essa palavra for escrita por homens. E qual é a resposta que nós temos que dar? Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Até porque Deus não usaria outro senão o homem. Desde os primórdios, Deus tem escolhido um modo ensino para poder transmitir o seu conhecimento à humanidade. Quando o Senhor chama um só homem, e dele faz ali do pó, né? E levanta e forma ele, alma vivente, e o instrui, dizendo que ele seria o guardador, o guardião de toda a obra que ele realizou nesse mundo. E colocou ali nele limites, dizendo: comereis livremente de todas as árvores, mas de uma não comereis, porque se comerdes, certamente morrerás. Então depois ele levanta e faz a varoa. Era necessário que o varão transmitisse todo o conhecimento que ele recebeu de Deus para a varoa. E assim sucessivamente. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Não existe outra maneira de se salvar através da pregação. E você tem que entender que é assim o plano de Deus. É dessa maneira que é o plano de Deus. Quem não crê nessa escritura, então não crê em Deus, não crê no plano de Deus e não crê nesse domínio que o Senhor tem sobre toda a sua obra. Porque o Senhor domina sobre a sua obra, usando a própria obra para assim o dominar. Deus não vai precisar falar diretamente com você, pois você tem as sagradas escrituras, do qual Deus já está falando. A palavra de Deus é soberana ao coração do obreiro. Essa palavra vai estar sempre indo de encontro ao teu coração, porque diz também na Epístola aos Gálatas que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são contrárias às suas obras. Umas são as obras da carne e outras são as obras do Espírito. E elas sempre estarão confrontando-se. E elas nunca vão estar fazendo a sua vontade. Elas vão estar sempre na contramão da sua vontade. Sempre quando você for aborrecido, lembre-se que a vontade de Deus está sendo cumprida. O obreiro não tem que ser agradado, mas o obreiro vai ser provado. Um obreiro que não sabe ser provado para ser aprovado, já foi reprovado. Já foi reprovado. Na Epístola de Tiago diz: alegra-te ao passar pelas tribulações, pelas provações, porque elas vão produzir em vós a paciência e a fé e a perseverança. E isso ninguém vai tirar de você. Ele também vai dizer que nós somos como um soldado e que devemos combater a boa milícia.
E nós estamos aqui combatendo essa milícia, estamos lutando até o fim, mesmo que cansados, mesmo que feridos, mas estamos combatendo até o fim. Você não está aqui para ser agradado, mas você está aqui para agradar ao teu Senhor. Quantas vezes o obreiro tiver que ser quebrado pelo seu Deus, ele será quebrado para fazer dele um vaso novo. Os que não estiverem preparados para ser quebrados na mão do seu oleiro, então não estão preparados hoje para ser consagrados, para ser ordenados. Pois a cada degrau que eu subo é uma casa do oleiro que eu desço. Aleluia, Jesus. Pois o eu meu morre para que Cristo venha a ser aperfeiçoado dentro de mim. A palavra de Deus, ela tem esse poder de ensinar. Se ela não me ensina nada, então ela não tem poder em mim. E a palavra que não tem poder em mim é como o fariseu, que detém a palavra para ser juiz do outro. Ele disse ao fariseu: quem te fez juiz? Quem te constituiu juiz aos seus irmãos? Quem és tu para julgar segundo a lei ao seu irmão, se tu mesmo pecas no mesmo erro? A lei não foi feita para nos apropriarmos dela. A palavra de Deus foi feita para nos ensinar. Ela tem que ter essa vertente. Eu aprendi, então eu ensino o que eu aprendi. É gostoso ouvirmos falar da experiência de Abraão. É gostoso ouvirmos falar da experiência de Jó, que é o nosso tema. É gostoso ouvirmos falar da experiência de tantos obreiros que nós vamos ver na Bíblia e que o próprio Hebreus capítulo 11 vai colocar cada um deles como os heróis da fé. Melhor ainda é alcançarmos mão dessa tribuna e falarmos o que essa palavra fez em mim. O que essa palavra me transformou. Essa palavra me ensinou. Essa palavra me redarguiu. Essa palavra entrou em mim para me corrigir, para me instruir em justiça. Pois a minha justiça não é nada, pois a justiça de Deus é que excede a justiça do homem. Eu não sou justo, pois a minha justiça é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Aleluia. E aí ele vai dizer para que o homem de Deus seja perfeito. Eu só posso alcançar isso quando eu deixar que tudo isso venha me lavar. Eu tenho que deixar essa palavra me transformar. Mas para isso eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar a palavra. Em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Timóteo também vai dizer: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, do qual não tem que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, você está manejando esta palavra? Pois vão chegar para você, como o apóstolo Pedro diz,
e vão pedir para você motivos. Me dê agora razões da tua fé. E você só vai dar através da palavra. Qual é a razão da tua fé? O porquê passas por todo este sofrimento, mas mantém firme a tua fé? Pois o apóstolo Pedro podia dizer isso. Pois o Senhor profetizou para ele: Pedro, Pedro, quando tu te fortaleceres, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele fortaleceu. E ele ensinou. Nós devemos nos colocar nessa condição. Não importa como você já serviu ao Senhor, daqui para trás. Eu quero dizer que daqui para frente vai ser diferente. Glória a Deus. Pedro não sabia o quanto negava a Deus no seu interior, pois não entendia a mensagem sofredora de Cristo. Mas no momento em que ele nega a Jesus, ele se encontra com ele mesmo. E ele vê a rebeldia que havia dentro do seu coração. O obreiro tem que estar preparado para sofrer. Não tem que ser como o apóstolo Pedro. Não, Senhor, não te faça tal coisa. Não, Senhor, não, Senhor. Não vai para aquela cruz. Não, Senhor. Não, Senhor, eu não aceito este sofrimento na minha vida. Não, Senhor, não, Senhor. O obreiro tem que estar preparado. E não pode se revoltar contra isso. O obreiro tem que ser como Jó. Tem que aprender a ser paciente na tribulação. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará. Eu sei que essa breve e momentânea tribulação vai passar. Aleluia. Oh, aleluia. Aquele que se revolta no meio do seu deserto ficará dando voltas e não herdará a terra prometida. Mas aquele que entende o seu chamado, esse cumprirá os desígnios do Senhor e herdará a terra prometida. Sim, eu conheço um Deus que é o Deus do ouro e Deus da prata. Sim, eu conheço um Deus que é o Deus todo-poderoso. Um Deus que ressuscita os mortos e levanta o enfermo do seu leito. Sim, eu conheço esse Deus, mas eu também conheço um Deus que mata e que sara. Eu também conheço um Deus que abate e que exalta. Eu também conheço um Deus que aprova o que reprova. Deus não vai dizer sempre sim, pois Ele não é fraco nem frouxo. Ele quer que você seja transformado, e isso Ele quer. E isso não vai mudar, porque o nosso Deus não muda. Pode passar o tempo, pode passar as eras, pode passar os séculos, pode passar as gerações, mas o nosso Deus não muda. Aleluia! Glória a Deus! E Ele quer que você seja transformado. Aleluia.
Glória a Deus. E Deus vai agir para que isso aconteça. Eu quero que você abra em Tiago, é logo após Hebreus. A partir do versículo de número 7. E como nós estamos na festividade falando sobre Jó, Deus colocou muito forte essa palavra da paciência e do sofrimento. Então segura aí. Gostaria eu de ter pregado 1 Timóteo capítulo 3. É o caráter, né? Do obreiro. Mas não. Estou pregando aquilo que Deus mandou que eu pregasse. Amém. Então diz aqui, sede, pois, irmãos. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. Como, pois, eu vou orar para quem está aflito, se eu não exercer primeiro a paciência? Como eu vou ver se alguém está doente no meio da casa do Senhor, se eu não esquecer do meu sofrimento e não fortalecer o meu coração no Senhor? Como eu posso estar contente com aquele que está contente, se eu não parar de me queixar uns com os outros? Olha só, o que antes eu tenho que fazer para poder ser essa bênção que ele diz aqui. Orar pelo aflito,
Orar pelos doentes, cantar louvores com quem está cantando louvores, orar uns pelos outros, abençoar o meu irmão, profetizar vitórias sobre a vida do meu irmão, aleluia, porque a oração do justo é poderosa. Aleluia. E sobre aquele que está pecando, fazer desviar do seu mau caminho. Se eu primeiro não exercer a palavra da paciência, se eu primeiro não entender qual é o meu chamado, se eu primeiro não me colocar diante do Senhor e saber que a minha vida é do Senhor, sofro eu, mas não sofre a obra. Ninguém precisa saber do teu sofrimento, mas você pode compartilhar do sofrimento do seu irmão. E você pode orar por ele. Sabe por quê? Porque você vai orando por ele, você vai estar orando por você mesmo. Aleluia. Você vai sentir a dor dele. O que o Senhor está querendo dizer aos nossos corações? Vivemos um tempo de muito particularismo. As pessoas estão vivendo muito as suas próprias vidas. As pessoas estão se esquecendo umas das outras. As pessoas estão se esquecendo de se sacrificar pela família, quanto mais pelo estranho. As pessoas estão indo atrás dos seus sonhos, dos seus prazeres, dos seus deleites, dos seus momentos felizes. Estão se esquecendo das coisas que são mais importantes, mais sagradas nesta vida. E isso também está atingindo a igreja. Se dentro da minha casa eu não consigo me sacrificar pelo um próximo que é a minha família, quanto mais eu me sacrificarei dentro da casa do Senhor. Devemos nos sacrificar uns pelos outros. Foi isso que Jesus veio fazer. E Ele fez. Eu não tenho a nossa vida por preciosa. O obreiro de Deus não pode ter a sua vida por preciosa. Saber que tem que se sacrificar pelo próximo. Quantas vezes você vai olhar para a sua cama e vai dizer: queria ficar mais uma hora nela. Mas está na hora de você estar no compromisso da casa do Senhor. Quantas vezes você vai dizer assim: gostaria muito de estar podendo ir a tal lugar, mas você não vai poder ir mais, porque você tem um compromisso na casa do Senhor. E talvez você poderia sair meia hora, um pouco antes somente, mas você vai ter que sair 2 horas antes, porque se preparar 2 horas antes, porque você tem seus filhos para carregar com você. Você não vai deixar eles para trás. Porque eles também serão os futuros obreiros contigo. Aleluia. O teu sacrifício tem que ser dobrado, triplicado, mas vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Eu aprendi e tenho aprendido. Ainda não aprendi, estou aprendendo a ter disciplina. É muito difícil para quem não tinha costume antes de se converter. Tenho mais de 20 anos de convertida, ainda estou aprendendo. E vou continuar aprendendo até que Cristo volte. E nós temos que sempre estar se superando cada vez mais. A colocar a nossa casa em ordem. A não nos esquecer que os nossos primeiros ovelhas
são aqueles que estão dentro da nossa casa. Não descobrir a casa e não deixar a obra do Senhor em falta. Nós não podemos tirar de um para dar ao outro, nós temos que dar aos dois. E Deus dará graça. Aleluia. Porque tenho visto muitos se dedicando apenas à igreja e esquecendo a sua família e a família se perdendo. Também tenho visto muitos se dedicando só à sua família, a família se perdendo e não se dedicando à obra. Então tem que se dedicar aos dois ao mesmo tempo. Porque o mundo é terrível. O mundo não pede para entrar, ele invade a tua casa. O mundo invade a tua casa, o mundo invade a igreja. E se nós não tivermos na posição, eles roubam os filhos, eles roubam os servos do Senhor. Então, por mais que você faça, ainda é pouco. Eu ainda acho muito pouco. Ainda há muitas falhas. E a gente tem que estar sempre querendo se superar. Nunca ache que está fazendo demais. Porque quando você um dia achar assim, o Senhor vai te abater. O Senhor vai te abater. Porque não é com murmuração que Deus quer que a gente sirva a Ele. Mas é como servos que estão são servos devedores. Nós estamos em dívidas. Eu tenho uma dívida para com Deus. Eu posso dizer porque há pouco tempo eu fui abatida pelo Senhor. O Senhor está muito bom. O Senhor me chamou para ser pastora. O Senhor me chamou para ensinar. E glória a Deus, temos a igreja, temos o seminário, aleluia. E eu fui ao monte e a voz do Espírito Santo, doce, suave, eu te chamei para ganhar almas. Aleluia. Aleluia. Derrame onde sou, mandarabia, arábia sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu disse, Deus, eu vou ao pecador. Vai ao pecador. Faça um tempo e vai ao pecador. O tempo nós fazemos. Faça o tempo e vá. Não diga que não tem. Você pode fazer esse tempo. Glória a Deus. Ganhe almas. Quando achamos que já estamos, o Senhor nos abate. E como é gostoso ser abatido por Deus. Quem não gosta de ser abatido por Deus, é porque ainda não é servo. Porque quando eu sou abatida por Deus, é a hora que eu me jogo no chão e choro que nem criança. Glória a Deus. Ora mandarabia sou. Glória a Deus. E vejo que o Senhor não se esqueceu de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estejamos sempre prontos a mudanças. Uma vez eu escutei uma expressão de um pastor e eu peguei para mim. Que os servos na casa do Senhor não estejam engessados, cristalizados em uma tarefa. Vou dar um exemplo.
Ele ou ela só canta. No dia que não canta mais, acabou o vaso. Misericórdia. Não esteja cristalizado nem engessado, porque um dia o Senhor vai te abater. Pum. Porque Ele não te fez só para isso. Não esteja engessado, cristalizado numa só função na casa de Deus. Esteja sempre pronto a fazer qualquer coisa na casa do Senhor. É para pregar, eu prego. É para louvar, eu louvo. Eu só não toco o instrumento. É para estar na portaria, eu estou na portaria. Para lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. É para limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. O que é para me fazer na casa do Senhor, eu vou fazer. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse obreiro nunca vai ser abatido. Satanás nunca vai alcançar esse obreiro. Aleluia. Aleluia. Ele está sempre feliz servindo a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Tenha paciência. Tenha paciência, obreiro. Exerça a paciência. Que os seus problemas, suas tribulações não seja o que ocupe a sua mente nem o seu coração, mas o que ocupe a sua mente e o seu coração seja fazer a vontade do Pai, que hoje te levanta para que as tuas mãos estejam trabalhando na casa dele. Daqui a pouco as mãos dos trabalhadores, dos diáconos vão ser levantados aqui. E que as suas mãos estejam ocupadas em fazer a obra de Deus. Aleluia. Que isso não arrebata as tuas mãos nem os teus pés da casa do Senhor. Pois hoje você, mais uma vez, num dia em que você colocou a tua vida nas mãos de Jesus e disse: Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Tu estava entregando a tua vida ao Senhor, corpo, alma e espírito. Mas agora, mais uma vez, você se sacrifica dizendo: minhas mãos são para Ti. Glória a Deus. E mais ainda as missionárias, e muito mais ainda, pastora. Porque a cada degrau eu morro mais. Porque não é só mais as mãos vão continuar, vocês sabem disso. E os pés também vão continuar. E agora? É o ministério também da palavra. É o ministério da consolação, da visitação. Vocês vão ter que consolidar vidas. É o ministério da evangelização. Vocês vão ter que salvar almas perdidas. É muito mais. Além do que vocês já fazem na casa de Deus. E pastor, é um casamento. É uma aliança. É uma aliança. É um pai, é uma mãe. E quanto mais é perfeito como pai e mãe, mais é odiado pelos filhos. O melhor pai, a melhor mãe, quanto mais exercem a sua função de pai e mãe, mais são odiados pelos filhos que não querem a correção. Mas nós estamos corrigindo. Aleluia. Porque amamos os filhos. Amém, Jesus. Sabemos que um momento esse filho vai acordar e vai nos abraçar lá na frente, vai nos agradecer, chorando,
por toda a palavra, por toda a instrução que recebeu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.